Fala aí, beleza? Eu me chamo Léo Magrati e nesse tutorial a gente vai falar sobre a incrível ferramenta edição de ondulação. Eu vou deixar você expert nela e com isso você vai ganhar muita precisão na hora de encontrar o corte perfeito. Vem comigo! Digamos que você tenha esse corte na timeline e você quer diminuir isso, você está achando que está muito longo. Como é que você faria isso? Instintivamente, você viria com a ferramenta de seleção, arrastaria o corte para a esquerda, alterando a saída da imagem A. Com isso, você ia gerar essa lacuna, você vai gerar esse gap, que vai fazer com que você tenha que arrastar todo mundo, selecionar geral e trazer vocês para cá. Existem inúmeras formas de você compensar esse gap, inclusive uma delas é você clicando no gap e dando delete. Porém, com a ferramenta edição de ondulação, você não precisa fazer isso. Para selecionar a ferramenta, é o terceiro quadradinho, pressionou, é a primeira ferramenta. Ripple Edge Tool, você seleciona ela com a tecla B, também funciona. Uma vez que ela está selecionada, ela não é uma ferramenta de seleção, com isso ela vai estar com aquela barra vermelha. Mas, se você vier no corte, ela fica amarela. O que ela vai fazer? Ela vai fazer justamente tudo isso que a gente fez num clique do mouse. Selecionando o corte, arrastando para a esquerda, eu vou estar alterando o ponto de saída da imagem A. Repare no monitor da sequência, são 20 segundos e 17 frames, 18 segundos, 17 segundos. Ali a gente está mostrando quantos segundos a imagem vai ter agora. E no quadrado da direita a gente tem a entrada da imagem B. Arrastando para a esquerda, eu vou arrastar até a agulha da timeline e quando eu soltar, ele vai trazer todo mundo junto, compensando aquele gap, compensando aquele espaço. Ctrl Z, agora reparem aqui na timeline. Uma vez que eu arrastar para a direita, até a agulha da timeline, o conteúdo inteiro vai vir para cá. Você pode não só mudar a saída, arrastando para a esquerda, como você também pode esticar ela, arrastando para a direita. Então você pode dar um pouquinho mais, depois você tirou, você dá um pouquinho mais. Reparem aqui na timeline, vou dar um Ctrl Z. Arrastando para a direita, ela também arrasta o conteúdo para frente. Então ela não deixa gap. Essa ferramenta é fantástica para você fazer limpeza de material, pois você vai só aparando, só cortando de forma muito simples. Para fazer decupagem, fazer limpeza de material, essa ferramenta é incrível. Mas não para por aí. Uma das maiores artimanhas dessa ferramenta é a possibilidade de você achar o corte perfeito entre duas imagens que foram gravadas da mesma ação, isso é, dois planos diferentes da mesma ação, gravadas ao mesmo tempo ou não. No exemplo prático, eu tenho essa menina colocando o café na xícara, uma imagem A, um plano um pouco mais distante, e eu tenho uma imagem B colada em sequência dela fazendo a mesma ação num plano mais fechado. É a mesma ação, ou foi gravada ao mesmo tempo ou não, mas foram gravadas no mesmo dia com a mesma intenção de serem editadas. A gente pode encontrar o corte perfeito utilizando a ferramenta edição de ondulação. E depois a gente vai sincronizar isso, vai casar isso com a ferramenta edição de rolagem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Uma vez que os dois cortes estão na timeline, eu vou buscar um ponto de corte, um bom ponto de corte, para fazer o corte perfeito. Eu quero abusar e dessa vez eu quero que o ponto de corte seja no meio do movimento. Reparem, na hora que ela está jogando o café na xícara. Então eu vou querer que o corte seja por aqui. Eu vou utilizar a ferramenta edição de ondulação, que já está acionada, para chegar mais ou menos aqui perto e depois eu vou linkar com o monitor trim, com o monitor modo de apara. Vamos fazer isso na prática. Arrastei para a esquerda, mais ou menos perto do ponto que eu preciso, que é lá onde está a agulha da timeline, mais ou menos aqui, que é quando ela começa a despejar o café na xícara. Vou soltar. Eu vou dar um pouquinho mais de visualização de vídeo para vocês, mas eu quero que vocês notem aqui um pouquinho também a timeline. Vou baixar um pouquinho os tracks de áudio. Arrastando agora a imagem B, na imagem B, ela já está quase no ponto que o café está caindo, correto? Eu só vou limpar um pouquinho dessa aresta. Vou dar um zoom para vocês verem o que eu estou fazendo. Eu vou arrastar, vou subir você também um pouquinho para cima aqui, ó. Vou dar essa arrastada aqui. Arrastei com a ferramenta edição de ondulação para a direita. Reparem só. Até mais ou menos o ponto onde ela começa a botar o café na garrafa. Beleza.
Não vamos achar o corte perfeito ainda, vamos chegar mais ou menos próximo. E uma vez que eles estão próximos, eu posso dar um duplo clique no corte, e agora que são elas, mas é importante que a ferramenta Edição de Ondulação esteja acionada, a Ripple Edge Tool com a tecla B, para fazer isso, ok? Se você fizer com a ferramenta Selection Tool, de seleção, não funciona. Você tem que dar um duplo clique, ele vai abrir o monitor Trim. No monitor Trim, na função Edição de Ondulação, ele vai fazer justamente isso que a gente está fazendo ali, só que com muito mais precisão. Então a gente tem como selecionar a imagem A, que vai ficar azul aqui em cima e aqui embaixo. Se eu selecionar aqui, só clicar, fica azul, isso quer dizer que a imagem B está selecionada. Para a gente trabalhar frame a frame com a imagem B. Mas no caso, vou trabalhar frame a frame com a saída da imagem A. Lindo! Cliquei. Uma vez que a imagem A está selecionada, eu tenho como botar menos 5 frames. E repare aqui na timeline como ele vai comendo. Ele vai eliminando o gap. Menos 5 frames, menos 1 frame, mais 5 frames. Repare como ele está esticando aqui, jogando para frente. Está empurrando. Vou esticar um pouquinho da visualização. Agora que as duas imagens estão praticamente no mesmo ponto, selecionei a imagem A e vou buscar mais ou menos a hora que o café começa a cair. Aqui, está aqui no meio, ó, a gotinha de café aqui no meio. Vou vir na imagem B, selecionei a imagem B, mais 5 frames, 5 frames, 5 frames. Eu estou indo de 5 em 5 até achar mais ou menos o mesmo ponto. Se o café está quase caindo aqui, eu vou achar esse mesmo ponto aqui. A gente já está quase lá, só mais um. Mais um. Agora elas estão sincronizadas, mas para respeitar a continuidade eu vou dar mais um frame, que é a sequência dessa imagem. Não vamos repetir frame nesse caso. E uma vez que eu cliquei fora do monitor modo de aparo, ele volta para o original. E uma vez que eu der play, vamos ver o corte perfeito. É um corte perfeito, no meio do movimento, um corte imperceptível. Quem é meu aluno do Mestre do Corte sabe do que eu estou falando. Um corte imperceptível. É um corte perfeito. Mas agora não para por aí. Uma vez que a gente tem tanta precisão para encontrar o corte, vai ficar melhor ainda quando a gente atrelar tudo isso com a ferramenta Edição de Rolagem. Quem viu meu tutorial passado sabe do que eu estou falando, ferramenta poderosíssima. Inclusive, quem quiser se aprofundar nessa ferramenta que eu vou falar agora, vou deixar o card para vocês, tutorial que eu explico tudinho sobre essa ferramenta. Mas a gente pode utilizar ela como um par perfeito para a ferramenta Edição de Ondulação. A gente pode utilizar as duas juntas. Como assim, Leozinho? Como assim? Mostra para mim o que você está falando. Porque uma vez que as duas imagens foram sincronizadas, foi o que a gente acabou de fazer, com muita precisão pela edição de ondulação, a gente seleciona a edição de rolagem, clicando aqui na terceira caixinha, a ferramenta do meio, Rolling Edge Tool. Você também aciona ela com a tecla N. Funciona, o atalho N também é genial. Selecionou o corte que já está sincronizado na timeline. Você arrasta para a esquerda e para a direita. As duas imagens estão perfeitamente sincronizadas. E aí você encontra o corte perfeito. Você refina e depois afina. Dando um duplo clique com a ferramenta Edição de Rolagem, reparem só. Se eu selecionar no meio, ela já está acionada por padrão. O corte está perfeitamente sincronizado. Mas notem, uma vez que eu acionei o Trim Monitor, o monitor modo de apara, com a ferramenta Edição de Rolagem, aqui na imagem A, reparem como a setinha ficou amarela. Isso quer dizer que também está aplicando. Se eu puxar para a esquerda, eu também estou aplicando edição de ondulação. Integrado, tudo integrado no monitor modo de apara. Reparem só, passei no meio, ela aciona a edição de rolagem. Para cá, de ondulação. Galera, é basicamente isso. Eu me chamo Léo Magrati. Diz aí, se tornou um expert na ferramenta edição de ondulação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar um like, para dar aquela força. Se inscreve no canal caso queira receber conteúdo de edição com Adobe Premiere, mas tem que acionar o sininho, senão o YouTube não te avisa quando eu boto vídeo novo. E a gente se encontra no próximo tutorial. Aquele abraço!